Bom dia, meus alunos do nono ano 1. Aqui é a professora Elisângela e vamos começar hoje, segunda-feira, o melhor dia da semana, porque é o dia de língua portuguesa, a desvendar um pouquinho das atividades do PET volume 4, semana 2. Aqui nós temos a semana 2, né? A unidade temática, objeto de conhecimento, as habilidades, tá? 9 de nono ano. E os conteúdos relacionados para essa semana, que são partes essenciais do texto, leitura de conto, poemas, romances, conto em quadrinhos, enredo e foco narrativo. Leia o texto abaixo com atenção e responda as questões. Maneira de amar. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravinha ou escutando o que lhe confiava o gerânio. O girassol não ia muito com a cara dele, ou porque não fosse um homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz, para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé do girassol e de renovar-lhe a terra na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora, depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham introduzido o girassol a mudar de atitude, induzido, né, o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Então, aqui nós temos um texto do Carlos Drummond de Andrade, tá? Fiz questão de ler o texto porque na verdade, ele é um apólogo. Por que ele é um apólogo? Porque ele tem personagens, né? Tem personagens humanos, é um conto apólogo, né? E tem as personagens que falam, né? São seres inanimados, parecido com a fábula, só que as fábulas dos seres são animais. Quando não são animais, eles falam, né? Tem personalidades humanas, a gente chama de apólogo. Observe os trechos abaixo e grife as expressões que marcam a passagem de tempo no enredo. Eu deixei em verde todas as palavras no texto que marcam passagem de tempo. Então, vocês vão voltar ao vídeo, olhar as palavras que estão em verde e vão escrever. Né? Na letra A, passava manhãs contando coisas a uma cravinha ou escutando o que lhe confiava um gerânio. Aqui, vocês vão voltar lá no texto e vão perceber as palavras que estão em verde, que são as palavras que vão indicar marcação de tempo. E mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e o censuravam. É só voltar ao vídeo, olhar as palavras em verde e copiá-las. 02. O que fazia com que o girassol se destacasse na história? Observe que o girassol é chamado de orgulhoso, então ele tem uma personalidade, né? Ele tem uma personalidade forte, fala-se mais dele. 03. Como podemos caracterizar o dono do jardim nesse texto? A dica para vocês responderem. Observe que o dono do jardim se parece um pouco com o girassol. Ele julgou o jardineiro pela aparência, achando que ele não fazia nada, ficava parado, perdendo tempo. Observe também que o jardineiro trabalhou ali por muito tempo e não tinha carteira assinada, que só foi assinado quando ele foi despedido. Ou seja, o dono ele era um mau empregador, né? Ele não era uma pessoa muito honesta, não. 04. Retira do texto uma fala do narrador e uma fala de uma personagem. A dica. Observe que o texto é praticamente todo contado pelo narrador e só no último parágrafo acontece falas. Uma das flores
e outra do girassol, que é a personagem principal. As falas são marcadas pelas aspas, que além do travessão também indicam fala, ou seja, discurso direto. Só vocês voltarem lá no texto lá e observarem. Pode ser uma fala só, tá? De cada. Leia o texto e responda. Para contar estrelas. Pai, como é que a gente conta estrelas no céu, do céu? Perguntou Lelê. O pai, baixando o jornal, foi logo fazendo pose de explicação. Bem, existem equipamentos especiais para isso. Eles tiram foto do céu e fazem medições. E tem o Hubble, que é um bambambam dos telescópios, mas só os cientistas podem usar. Então, cada um conta com o que tem à mão. Ah, disse Lelê, com admiração, mesmo sem ter entendido muito bem. Ele ainda estava no segundo ano. A mãe o chamou na cozinha para um lanche. Ele se sentou à mesa e, pensando ainda no que o pai tinha dito, decidiu perguntar para ela também. Isso seu pai deve saber. Por que não pergunta para ele? Já perguntei. Ele falou várias coisas, mas não entendi direito o que cada um tem nas mãos e... Ora, nas mãos a gente tem dedos. Por que você não conta nos dedos? Disse a mãe, que era bem mais esperta que o pai nos assuntos práticos. Pensou Lelê. Assim eu sei. E foi logo devorando o sanduíche. Uns minutinhos depois, Lelê já estava no quintal. Olhava para o alto, bem fundo, no céu de estrelas. Para começar, mirou a mais brilhante e passou a contar em voz alta. 1, 2, 3, recolhendo um dedo de cada vez. Chegou até 10, olhou para as mãos, olhou para o céu, suspirou. O problema é que ele tinha só 10 dedos e o céu tinha muitas estrelas. Desanimado, sentou-se na varanda, apoiando o queixo nas mãos. Sua avó, que sempre observava tudo bem quietinha, foi lá falar com ele. O que foi, filho? Nada. Sabe, eu conheço um jeito de fazer caber todas as estrelas na mão, de uma só vez. Lelê olhou desconfiado, mas ficou atento esperando o resto da história. Está vendo as estrelas lá em cima? São tão pequenininhas, não é mesmo? Pois então, basta você olhar bem para elas como se fossem grãozinhos de areia. Daí você passa a mão assim por todo o céu, como se estivesse varrendo, e fecha-os de uma vez no final. Depois, chacoalhe bem e põe em cima do coração, pegando emprestado um pouco da luz delas. Ela deu então uma piscadela e foi se levantando para entrar em casa. Lelê percebeu uma emoção estranha no peito. Sentiu uma saudade imensa da avó. Queria que ela morasse com ele para sempre. Desde então, sempre que tinha vontade, Lelê contava todas as estrelas do céu e num punhado só. Muito bonito o texto, né, meninos? O narrador participa da história ou apenas conta o que aconteceu? Dica: observe que o narrador é observador, não participa da história. Exemplo: perguntou Lelê, a mãe chamou na cozinha para um lanche. 02. Qual conflito gerou o enredo? Observe que tudo começa com a indagação do menino sobre como contar as estrelas do céu. A partir daí, ele obtém respostas distintas do pai, da mãe e da avó. 03. As indagações da criança foram respondidas em que momento? Observe que o menino obteve respostas do pai e da mãe, mas não conseguiu ainda compreender bem, uma vez que usaram uma linguagem mais denotativa, mais real. Foi então quando sua avó explicou que ele conseguiu entender, pois ela explicou usando o sentido figurado, provocando a imaginação do garoto. 04. Segundo o texto, o que o pai quis dizer com então cada um conta com o que tem nas mãos? Observe que o pai usa esta frase após elencar para o filho as várias ferramentas que as pessoas estudiosas sobre o assunto usam para contar as estrelas, como fotos, medição, e telescópios. Cita o Hubble, que só os cientistas usam. 05. Após o desenvolvimento do clímax, o que é o clímax? Já expliquei para vocês em sala. É aquele ponto antes do final, quando a história ela vai se caminhando para o final.
para o desfecho. Passada a atenção, que sentimento se percebe entre a criança e a avó? Para fazermos um paralelo com as atividades da semana 1, podemos dizer que houve entre eles uma empatia. Observe que o menino sentiu saudades da avó, querendo que ela sempre morasse com eles. Houve uma cumplicidade, amor. Talvez o autor quis fazer uma comparação das estrelas e o céu referente à morte, de alguém que amamos. 3. Leia o texto abaixo e responda as questões. O que acha que vai acontecer depois do fim do mundo? O início de outro. 01. Que elementos mostra o tempo no texto? Observe que depois da pergunta com verbos no presente e no futuro do indicativo, do primeiro quadrinho, o segundo quadrinho apresenta uma pausa. E os personagens ficam pequenos diante do infinito representado pelo céu cheio de estrelas. 04. A função das reticências no último quadrinho. Qual a função das reticências? Observe que uma das funções das reticências é marcar a suspensão da frase de forma proposital pelo autor, como o autor é autor. No último quadrinho, parece-nos que uma intenção do discurso foi fazer com que o leitor imagine o desenrolar de uma ideia iniciada pelo narrador. 03. Qual a semelhança desse texto com a narrativa da atividade anterior? Observe que nos dois textos há uma indagação sobre o mistério do tempo, do céu, do futuro, Ambos se valem das reticências para a suspensão de frases, buscando levar o leitor a lê-los, com sentimentos, exprimindo ideias, causando hesitação, e os dois são usados, se valem da linguagem figurada. Assim que realizadas as atividades, já podem enviar, não deixem acumular, não deixe de enviar as atividades anteriores ainda não enviadas, dos PETs anteriores também. Um abraço, uma semana espetacular para vocês. Professora Elisângela, até a próxima.